De volta com o nosso Ver Mais. O tema de hoje é assédio, principalmente contra as mulheres, né? Existe assédio contra os homens também, como a Sandra, que está aqui participando comigo, advogada, a Marília, do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, e a psicóloga Thaíse. Né? A última pergunta foi: o que é saber se defender de um assédio? Faltou a Thaíse responder, já volto direto contigo, Thaíse. Como que seria, assim, na tua opinião, ou como seria ou como deveria ser? Existe uma série de questões de recursos internos, o quanto esse sujeito ele consegue se defender. Então, por isso é tão importante espaços como esse, onde a palavra possa circular, onde a informação possa circular. Então, ter esse tipo de conversa dentro de casa, como que uma criança pode preservar o próprio corpo, né? Que partes que não é possível que outra pessoa toque. Então, por isso, é tão importante nós conversarmos com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, levarmos esse assunto para escolas. O fato de trazer para a mídia faz que muitas pessoas se autorizem, inclusive, a fazer denúncias, né? De situações muitas vezes que passaram e que não tiveram a coragem, não se sentiram apoiadas em poder denunciar, porque nessa denúncia muitas vezes vem uma série de culpas, uma série de medos que estão em torno de uma situação. Então, depende muito de cada um. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande e as pessoas adoecem muito justamente quando elas não conseguem falar, quando não é possível expor alguma situação. Tanto é que na clínica a gente vê com muita recorrência, algumas pessoas, elas esquecem, elas acabam, a gente chama de recalque, elas recalcam situações que foram muito abusivas, traumas que fizeram muito mal. Então, ao longo de um tratamento, esse sujeito ele vai conseguindo reorganizar as suas lembranças, vai conseguindo suportar melhor alguns sentimentos e lidar melhor com esses sentimentos e conseguindo se defender. Uhum. A gente tem muita participação aqui, a maioria das pessoas está elogiando o tema, né? Elogiando a participação de vocês aqui, falando que realmente a gente deve falar sobre isso. Felizmente não veio ainda um retorno que eu tive quando eu fiz uma postagem esses dias na minha rede social, que era alguém dizendo assim: tem que aprender a lutar. Mulher tem que aprender a lutar, tem que fazer arte marcial para agir com violência. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Sandra, rapidamente. Rapidamente. Eu penso que fazer uma arte de defesa, ela ajuda, né? Mas eu acredito também que, principalmente, a gente tem que mudar a mentalidade. Né? E temos que começar a realmente fazer a reeducação cultural para que nós, enquanto sociedade, né, respeitemos as mulheres, para que a gente deixe de ver, para que as pessoas deixem de ver a mulher como propriedade, como posse, como objeto de desejo. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem que, sim, falar sobre isso e criação de políticas públicas. Uhum. Marília. Concordo plenamente, né? Essa questão da defesa pessoal, assim, é uma medida paliativa, né? A gente precisa que isso não aconteça mais, que essa violência, esse assédio não aconteça mais. Isso só vai acontecer, como você disse, a partir de uma mudança de mentalidade, uma mudança estrutural, cultural, que está acontecendo, né? Que vem acontecendo há bastante tempo, mas que ainda tem muito a percorrer, né? Um caminho muito longo a se percorrer ainda, mas que a gente pode fazer isso a partir, então, das políticas públicas, das campanhas, dos debates, né? Como ela comentou, falando disso dentro da escola, eu também sou professora, levo esse tema para dentro da sala de aula e já aconteceu várias vezes de meninas virem relatar situações para mim ou para a direção, justamente porque tiveram a oportunidade de entender, de falar sobre essas questões, né? Eu vou perguntar para a Thaís, vou mudar um pouquinho a pergunta para a Thaís. A gente já falou aqui, quase chegou nesse assunto ali da idade, quanto as meninas são assediadas cada vez mais cedo, né? E aí acaba gerando esses traumas aí. E aí a solução seria conversar mesmo? É uma das coisas mais importantes, né? Poder conversar, poder falar, poder expor, principalmente ter um laço de confiança. Né? Então, quando uma criança, uma mulher, ela sente que existe um espaço na qual ela não vai ser julgada, na qual ela pode ser acolhida e ali ela pode contar sobre os seus sentimentos, sobre os seus medos, se abre um espaço de possibilidade maior para que a gente possa diluir essa situação.
Agora, é importante a gente observar e nos questionarmos o que acontece que nós estamos em pleno 2020 e ainda nos reunindo sobre este tipo de assunto, né? Quando a gente para pensar ao longo da história, né? Quando a gente pensa, é da ordem do absurdo se ver como natural, como normal alguém achar que pode ter a propriedade de outro, a vida de outro como uma propriedade, como há pouco nós tínhamos na história, né, na época da escravatura, né? E hoje, quando a gente vai ver, faz apenas 130 anos, é muito recente. Então, nós estamos em 2020 discutindo algo sobre a questão do corpo da mulher. O que é isso que algumas pessoas acreditam que o corpo da mulher pode ser visto como um objeto na qual pode se apropriar? Então, parece que alguma evolução a gente fez. Nós não temos mais apropriação da vida, né, como nós tínhamos há pouco tempo, mas se a gente for ver, é da ordem do absurdo a gente ainda estar discutindo esse tipo de coisa. Tem que dizer que não é não. Em 2020, tem que explicar. Tem que explicar isso para a sociedade, que entendam, não é não. Eu vou aproveitar o gancho e pedir para a Marília. Qual é a tua opinião sobre essa campanha Não é Não? A Grazi já falou no começo do programa. Ela é extremamente importante, eu concordo bastante. Eu já venho acompanhando esse movimento há algum tempo, né? E é importante porque justamente essa ideia, porque o não é não, tão simples esse nome. Justamente porque nessas circunstâncias, como a questão do carnaval ou qualquer outra balada, qualquer outra festa, é muito comum, né, e que o homem vai importunar a mulher e ela diga que não, mas ela precisa dar uma justificativa plausível por que ela não quer, né, e que nem sempre esse homem vai aceitar e continua insistindo. Ou é muito comum, né, nessa questão do corpo que você estava falando, essa mulher estar acompanhada de um homem ou algum amigo acabar se fazendo passar por namorado para que esse homem que está importunando pare. E ele pede desculpa para esse homem, porque na cabeça machista dele, essa mulher que eu estou importunando, ela é uma propriedade. Então eu não tenho que pedir desculpa para ela, eu tenho que pedir desculpa para o outro homem do qual a questão ela da propriedade que a Thaís falou há pouco, né? Exatamente. Meninas, infelizmente nosso tempo acabou. Eu chamei lá pra gente falar bastante para falar também de feminicídio, mas eu vou contar com vocês numa próxima logo pra gente falar sobre esses números que vêm aumentando, sobre essa barbaridade, pra gente evoluir um pouquinho no tema. Sim. Agradeço imensamente vocês terem vindo. Eu acho que é isso, acho que a gente tem que ir falando aos pouquinhos para conscientizar todo mundo e falar bastante de educação. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Até. Vamos pro intervalo bem rapidinho, Ver Mais já volta. Não sai daí.